Sabe o que define o verdadeiro valor de uma vida? Não é a fama nem a riqueza. É o impacto que a gente deixa para trás. Hoje, vamos mergulhar na história de um homem, contada pelo olhar do filho dele. Uma história sobre honra, integridade e, acima de tudo, família. Trabalhar para sermos homens de verdade, essa frase do filho dele, o Mazinho, é o coração de tudo. Ela já diz tudo, né? O objetivo não era construir uma carreira para aparecer, mas forjar um caráter para ser vivido. E essa é a chave para a gente entender o legado de Pedro Sertório. E para entender essa história, a gente precisa voltar e ir lá na origem de tudo, no chão onde tudo começou. Um lugar de terra seca, mas de gente muito resiliente, lá no coração da Bahia. Então, este é o nosso personagem central, Pedro Sertório. Um homem do sertão, pai de 11 filhos, que viveu uma vida longa de 88 anos e que, como a gente vai ver, foi uma vida com significado gigantesco, bem longe dos holofotes. E aqui está a grande metáfora da vida dele. O filho Mazinho conta que, enquanto viu o pai levantando a casa da família, ele foi entendendo que a verdadeira construção era outra. Era uma construção moral, sabe? Feita de valores sólidos que ia sustentar não só uma casa, mas gerações inteiras. Então, beleza, que materiais o Pedro Sertório usava nessa construção? Quais eram os princípios que formavam o alicerce da família dele? Vamos dar uma olhada nos pilares que ele estabeleceu. A força dos ensinamentos dele estava na simplicidade. Não eram sermões, eram princípios vividos no dia a dia. A honra vinha do trabalho honesto. O respeito, você dava antes de querer receber. E a coragem não era não ter medo, era a teimosia de se levantar toda vez que caía. Essa ideia para ele era fundamental. A verdadeira medida de uma vida íntegra não estava no que a pessoa acumulava, mas no que ela transmitia. Os filhos seriam o espelho da retidão dele. E essa convicção toda vinha de uma fé muito profunda. Essa passagem de Provérbios que a gente vê aí não era só um texto religioso para ele. Era um verdadeiro manual de vida. Ele acreditava que a integridade de um pai não morria com ele, mas se transformava na maior bênção e na base da felicidade dos filhos no futuro. Outro pilar essencial era o respeito pelas raízes, pela base de tudo, a família. Para ele, a força de uma árvore está no quão fundo vão as suas raízes. Simples assim. Este mandamento bíblico era mais do que uma regra. Era a estrutura que segurava a casa dele de pé. Honrar pai e mãe não era só um ato de obediência, era um princípio de continuidade, a garantia de uma vida abençoada e o alicerce que mantinha a família unida, geração após geração. Pedro Sertório tinha uma certeza: o caráter que se forma na juventude é para sempre. As sementes de valores, quando plantadas no coração de uma criança, não morrem. Elas florescem e definem a pessoa que ela vai ser para o resto da vida. Essa passagem aqui ilustra perfeitamente a filosofia dele. Educar não era deixar a vida levar, era treinar a criança no caminho. Um esforço consciente, feito com amor e com firmeza. Ele acreditava que esse caminho, uma vez aprendido, serviria como uma bússola moral para o resto da vida. Uma bússola da qual eles nunca se desviariam. Ok, a gente falou da teoria, dos pilares, dos ensinamentos, mas e na prática? Qual foi o resultado visível dessa construção de vida? Vamos agora para a prova de que essa fundação era de fato sólida como uma rocha. Olha só esse número, é impressionante. Quando Pedro Sertório faleceu, aos 88 anos, mais de 2.000 pessoas foram se despedir. Numa cidade do sertão, essa multidão não era só um número, era um testemunho vivo. E aí que está o ponto principal. Aquelas pessoas não estavam lá por obrigação ou para prestar reverência a um cargo. Elas estavam lá por amor e respeito a um homem que, sem ter nenhum título oficial, se tornou uma verdadeira autoridade moral na comunidade. A prova do legado dele estava ali, na emoção daquelas pessoas. Isso nos leva naturalmente a pensar sobre o que ele realmente deixou para trás. Uma herança que não dá para medir em hectares de terra ou em cifras na conta bancária. Esse quadro aqui deixa tudo muito claro, né? O filho dele, Mazinho, resumiu com perfeição. Ele não nos deixou herança em ouro, mas em valores. A troca é poderosa. No lugar de ouro, ele deixou respeito. No lugar de terras, deixou uma lembrança imortal. Ele não buscou glórias, mas construiu um legado. Essa passagem parece que foi escrita pensando na jornada do Pedro. A vida no sertão é dura, é um plantio constante, feito com suor, muitas vezes com lágrimas. Mas ele provou que essa luta, quando é guiada pela integridade,
resulta numa colheita que dinheiro nenhum compra. A alegria profunda de um legado bem construído. E o mais importante de tudo, essa história não termina com a morte dele. O legado de Pedro Sertório não é uma peça de museu. É algo que continua vivo, respirando e crescendo através da família. Que imagem poderosa que o filho dele usou, hein? Ramos do mesmo tronco, raízes do mesmo chão. Isso expressa perfeitamente a união e a força que eles herdaram. Eles não são só indivíduos, são parte de um todo, nutridos pela mesma seiva e sustentados pelas mesmas raízes firmes que o pai plantou. E aqui a gente vê o legado virando um compromisso ativo. O Mazinho, que é o quinto filho, assume para si a responsabilidade de continuar essa construção. Não se trata de imitar o pai, mas de incorporar os princípios dele. O foco na família, a honra no trabalho e a busca por um nome que seja lembrado por afeto, não por aplausos. No final das contas, essa é a essência da história. O verdadeiro patrimônio não é o que se deixa para os filhos, mas o que se constrói dentro deles. Um alicerce de caráter é a herança mais valiosa e duradoura que existe. A história de Pedro Sertório nos deixa com essa reflexão. No fim das contas, quando os títulos perdem o valor e os bens materiais se vão, o que realmente fica? Que tipo de alicerce a gente está construindo para as futuras gerações? A resposta para essa pergunta define o verdadeiro legado de cada um de nós.